Oi gente, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vim fazer as clássicas, né, a mini review, mini resenha de todos os livros que eu li no mês de fevereiro. Caso você não tenha visto o meu vídeo de metas e da minha TBR, né, o que eu vou ler este ano, os livros que eu mais quero ler, vá ver, vá assistir, entendeu? Eu fiz um tour, inclusive, pelo meu planner literário, várias coisinhas, e uma das minhas metas desse ano é ler pelo menos um livro clássico por mês. Em janeiro eu escolhi Jane Eyre para ler, né, da Charlotte Brontë. E aí, esse mês, gente, assim, eu não tenho tantos livros clássicos na minha estante, eu tenho, assim, novos, acho que só 3, e aí eu meio que, assim, 2 deles são gigantes, que é Os Miseráveis e O Conde de Monte Cristo, eles têm mais de 1.200 páginas, então não estava muito no clima para ler eles no momento. Porém, tinha um livro na minha estante que eu comecei a ler ele, mas eu acabei não terminando porque eu não tinha gostado muito na época e é da minha autora favorita, mas infelizmente não tinha rolado pra mim naquela época eu terminar de ler. E aí eu falei, é o momento, eu vou pegar, vou reler desde o começo e vamos ver o que eu vou achar, que foi, gente, Razão e Sensibilidade, da Jane Austen. Talvez eu seja muito cancelada pela comunidade, entendeu? De fãs da Jane, porque é um dos livros mais famosos e mais aclamados dela. Mas infelizmente, pra mim, gente, assim, realmente eu entendi porque eu tinha parado de ler. Então, tem algumas controvérsias. Assim, não é o meu livro menos favorito dela, eu ainda acho que o que eu menos gostei da Jane Austen foi Mansfield Park, porque ele é um livro muito grande e desnecessário ter tantas páginas. Já Razão e Sensibilidade é um livro um pouquinho mais curto, eu acho que ele não chega a ter 300 páginas, então é uma leitura tranquila de se fazer. Porém, entretanto, todavia, o que me pega nesse livro são as protagonistas. Eu realmente não consigo criar um apego com elas, gente, de fato, assim, não é a minha história favorita. No livro, a gente acompanha as desventuras amorosas e aventuras da vida das irmãs, a Eleanor e a Marianne. Então a gente meio que acompanha as duas. Nos outros livros da Jane Austen, a gente vê mais uma protagonista só, então acho que esse, se eu não me engano, é o único que a gente tem esse ponto de vista, não exatamente porque ele não é narrado em primeira pessoa, mas que a gente acompanha duas protagonistas ao mesmo tempo. Tanto que eu li o título do livro, né, Razão e Sensibilidade, faz referência às duas irmãs, em que uma é mais focada pela razão, pelo senso, pelo que é certo e tudo mais, enquanto a Marianne, ela é super emotiva, super pela sensibilidade, pela emoção mesmo. Gente, a Marianne é muito chata, preciso dizer pra vocês assim, tipo, entendeu? Não, apenas não. Eu queria gostar muito da personagem, porque de fato, assim, ela é uma personagem muito emotiva, muito sensível, muito, né, que ela age muito com o coração. E eu entendo as motivações dela, mas ao mesmo tempo eram umas coisas, assim, tipo, tão bobas, sabe? Ela tinha umas atitudes tão... que, meu Deus, assim... apenas não. Eu sei que ela é muito jovem no livro, se eu não me engano ela tem 17 ou 18 anos, então eu relevei muitas das atitudes dela, mas de fato tinha vários momentos em que era vergonhoso algumas coisas que ela fazia, eu ficava tipo... apenas pare, apenas pare. Mas eu compreendo ali pela idade dela. Enquanto isso, a Eleanor é totalmente, assim, 100% razão. Ela age sempre pensando muito. Ela ignora quase 100% seus sentimentos, inclusive com o personagem pelo qual ela tá apaixonada. Ela já começa o livro tendo essa relação, tendo esse amor ali, e ao longo de todo o livro a gente vai vendo que vários imprevistos acontecem e ela sempre coloca os sentimentos dela em segundo lugar, né? Então ela prioriza a sua família, a razão, o que é certo mesmo. Então, assim, é muito legal ver a dinâmica das duas irmãs, eu acho que dessa forma funcionou muito bem, elas totalmente são, assim, opostas no máximo possível, elas não têm nada a ver uma com a outra. É legal de você acompanhar como se desenvolve os romances de cada uma, porque as duas, né, enfim, tem pares românticos, porém, gente, ele é um livro que de fato é meio maçante, assim, eu preciso dizer, sabe? Eu não consegui criar nenhum apego com nenhuma das duas personagens, eu não me identifiquei com nada. Como eu falei, a Marianne, em vários momentos eu sentia vergonha por ela, de algumas atitudes que ela tinha. Então eu acho que o meu problema com Razão e Sensibilidade é eu não ter conseguido me conectar com as personagens, sabe? Diferente de Orgulho e Preconceito, Emma, a Abadia de Northanger, que eu gostava das protagonistas, eu me sentia conectada com elas, sabe? Eu queria ser amiga delas. Aqui eu ficava tipo, tá, beleza, legal. Então,
não é o meu favorito da Jane Austen, apesar de também não ser o meu menos favorito. Saindo de um livro que eu não gostei tanto, eu esqueci de falar antes, na verdade, mas não tá na ordem que eu li, tá, gente? O primeiro livro que eu li em fevereiro foi Divinos Rivais, e com certeza, gente, eu amei. Gente, 5 de 5 estrelas. 1 milhão de estrelas, de verdade. Esse livro se tornou um dos meus favoritos da vida. Eu amei, amei, gente, do começo ao fim. Ele é impecável, é uma das melhores fantasias com romance que eu já li. Então, assim, eu poderia fazer um vídeo, e na verdade eu já fiz, se você ainda não viu, vou deixar no card, em que eu fiz, né, uma review sobre Divinos Rivais e Assistente do Vilão, porque os dois estão mega viralizados e super famosinhos aí, tal, na gringa e no BookTok, então eu fiz uma review dos dois. Vão lá ver, mas de qualquer maneira, gente, o que foi esse livro? Divinos Rivais tocou num ponto, assim, que pra mim, gente, é o meu gostinho de fantasias que eu gosto, que é o ponto de ter uma guerra de plano de fundo. Gente, não dá, entendeu? Esse livro é muito bem construído, o casal principal é magnífico, toda a história, toda a narrativa, sabe? Você fica curioso, você fica querendo mais, sabe, sobre aquela história, sobre tudo que tá acontecendo, e ao mesmo tempo que tá acontecendo o romance, o casal ali, que tem meio que uma rivalidade entre eles, você acompanha esse plano de fundo que é uma guerra entre deuses, então você fica, meu Deus, sabe o que vai acontecer? Será que eles vão terminar juntos ou não? Então, assim, gente, cada página que eu lia querendo mais. Eu li esse livro muito rápido, eu acho que foi, tipo, em 2 dias, porque eu fiquei fissurada, eu fiquei viciada nessa história, ela é maravilhosa mesmo. Casal bem construído, gente, meu Deus. Esse casal, assim, olha, eu não tenho palavras, eles são impecáveis, eles são maravilhosos. Meu Deus, a química é, tipo, entendeu? É um Rivals to Lovers, então eles, né, começam sendo rivais ali e tudo mais e vão se apaixonando aos poucos. Ele é um livro bem slow burning, na verdade, então a gente vai acompanhando aos pouquinhos e tudo mais. Ele tem o ponto de vista tanto da Iris quanto do Roman, o que eu acho um ponto mega positivo para um livro, então a gente acompanha o ponto de vista dos dois personagens, consegue ver na visão deles ali. A guerra é muito bem feita, assim, o plano de fundo da guerra, ele é bem construído, apesar dele não ser um livro tão grande assim, ele tem mais ou menos, eu acho que 500 páginas, não chega a ter 500, 460, então, para essa quantidade de páginas, eu achei que a autora conseguiu construir muito bem todo esse cenário. Divinos Rivais faz parte de uma duologia e o segundo livro, Promessas Cruéis, vai ser lançado ainda esse ano, inclusive vai entrar em pré-venda aí daqui a alguns dias pela editora Alt, então fiquem de olho na Amazon, porque de verdade eu recomendo muito essa saga. E por falar em saga de fantasia, em fevereiro eu comecei a ler O Ciclo da Herança, que são 4 livros, e eu li os 2 primeiros. Pra quem não sabe, gente, O Ciclo da Herança é o livro do Eragon, que é o primeiro, então eu li Eragon e Eldest, o segundo livro. Tenho observações pra fazer. Na verdade, eu ia ler essa saga direto, então eu já ia pegar o terceiro livro, que é Brisingr, acho que é assim que se pronuncia. Porém, gente, eu fiz uma pausa para ler outros livros, inclusive alguns nacionais e um que uma autora me enviou, então já chegaremos lá. E aí eu acabei não lendo o terceiro livro, acho que vai ficar agora pro mês de março. Então eu li só o primeiro e o segundo. Pro primeiro livro, que foi Eragon, eu dei 4 estrelas e o segundo eu dei 4,5. As minhas observações, gente, é que assim, eu sei que essa saga é muito aclamada, tipo assim, ela é muito mesmo. E eu entendo por quê, sabe? É uma alta fantasia e, de fato, é uma fantasia épica. Porém, o primeiro livro, pelo menos, que é o Eragon, eu dei 4 estrelas porque eu achei ele muito lento e maçante. Assim, as coisas vão começar a acontecer mesmo nesse livro lá pela página 150, então é muito demorado para as coisas acontecer, sabe? E eu acho que também tem alguns pontos que o autor descreve, algumas coisas que não tem relevância nenhuma pra história, sabe? Tipo, tá ali só pra, parece que encher página. Inclusive, o autor, ele tem a escrita muito semelhante ao Tolkien, eu acredito que ele se inspirou muito, né, no Tolkien para escrever esses livros, então tem várias descrições, coisas, assim, momentos que são realmente bem descritivos, bem narrativos mesmo. Eu não considero isso um ponto negativo, na verdade eu gosto, eu acho que
uma fantasia épica tem, né, como característica justamente ter essa parte mais de narração e tudo, mas realmente aqui, pra mim, eu achei que ficou um pouco cansativo, sabe, a leitura. Demorou pra engatar na história, pra eu entender o plot, então eu gostei muito do universo. Gente, pra mim não tem o que dizer, o universo do Ciclo da Herança é de fato maravilhoso, é impecável. Toda a questão dos dragões, dos cavaleiros, a história, como que, né, eles estão vivendo ali, né, numa ditadura, e como que eles vão ressuscitar, trazer de volta os cavaleiros de dragões, como que os dragões vão se salvar, então tem tudo isso e é um universo de fato muito bem construído mesmo. A única coisa que pra mim não pegou é que eu achei que demorou muito pra acontecer as coisas, e o final também eu não achei muito wow, sabe? Eu confesso que eu esperava um plot melhor. No final eu ficava tipo, será que agora vai acontecer alguma coisa? E no final, assim, não foi um grande plot twist pra mim. Eu acho que o autor até tem, porque o segundo livro também, já vou falar, ele tem uma dificuldade em te dar plot twists que de fato sejam, assim, sabe, marcantes. Porque, na verdade, as duas reviravoltas que tem nesse livro, eu adivinhei porque tava muito óbvio, tava, tipo, na cara o que ia acontecer. E aí eu senti um pouquinho de falta, sabe, de um final mais wow mesmo. Então, por esses dois motivos eu não dei 5 estrelas, mas assim, eu acho que vale a pena a leitura. Esse aqui, o primeiro livro é bem curtinho, não é tão longo assim, eu acho que ele tem 460 páginas. Então, assim, é uma fantasia épica, se você gosta de Tolkien, gosta de umas coisas mais descritivas, Eragon é maravilhoso, principalmente pela parte do universo ali, né, dos dragões e tudo aquilo. Já Eldest, que é o segundo livro, eu dei 4,5, porque eu achei esse aqui de fato melhor do que o primeiro. E assim, eu esqueci de falar, gente, Eragon foi escrito e o autor tinha 15 anos, então assim, né, poxa, o cara foi lá e com 15 anos escreveu uma das sagas de fantasia mais famosas do mundo, mais épicas. E aí eu fico aqui me remoendo, né, mas enfim, é isso. Ainda bem que ele não é meu primo. Mas de qualquer maneira, esse aqui, ele tava de fato mais velho, né, quando ele escreveu o segundo livro, e é uma coisa muito notável na história, gente. A escrita do autor evolui muito nesse segundo livro, sabe? Tanto a narrativa quanto a escrita, de fato, ela se torna muito mais fluida. E aqui a gente também acompanha o POV, né, o ponto de vista de outros personagens. Enquanto no primeiro, que é o Eragon, a gente acompanha só o ponto de vista do Eragon, aqui vai ter outros personagens, então, por exemplo, cada personagem tá num local, num canto do reino, e a gente vai acompanhando e como as histórias deles no final vão se interligar, né, como que tudo vai se unir ali. Eu ainda acho que esse livro tem alguns detalhes muito inúteis. Pra vocês terem uma noção, gente, em Eldest tem um capítulo inteiro, eu acho que de umas 10 páginas, acho que 10 não, mas tipo mais 5, talvez. Enfim, é um capítulo inteiro em que o Eragon tá observando a vida de formigas. E aí ele fica descrevendo o capítulo inteiro que as formigas estão fazendo. Gente, eu não tô zoando, é literalmente isso. Ele fica tipo, ah não, porque elas fazem isso no formigueiro, porque o sistema das formigas... E eu ficava tipo... Gente, tipo assim... Isso tem uma certa relevância para a história, porque é quando o Eragon tá desenvolvendo e aprendendo a usar os seus poderes. Só que não precisava nem de longe ser um capítulo inteiro só para isso, entendeu? Era um parágrafo e acabou. Todo leitor ia entender o que ele estava fazendo e como que ele ia desenvolver os seus poderes. Então, gente, assim, bem inútil, sendo bem sincera com você, não tem relevância nenhuma, entendeu? E tem outros capítulos também que eu ficava assim... Pra que isso tá na história, sabe? Poderia ser um parágrafo ou, assim, no máximo uma folha, e aí o autor fica descrevendo, meio que é uma encheção, sabe? Pra colocar mais páginas na história. Então, assim, tem algumas coisas que, de fato, me fizeram não dar 5 estrelas, porque eu ainda acho que a escrita do autor é um pouco maçante. Então, assim... Eu gostei, eu gosto do universo e eu acho que isso pra mim é o que salva, gente. O sistema de dragões é absurdo, ele é muito bem construído, é muito bem criado, dos cavaleiros e tudo. Inclusive saiu aí uma polêmicazinha nas redes sociais, que parece que Quarta Asa, que é um livro bem recente de romantasia aí que saiu, teve uma inspiração um pouco forte no sistema de dragões de Eragon, então essa coisa de cavaleiros e tudo mais. Eu ainda não li Quarta Asa, então quando eu ler, e aí eu já vou ter lido, né, obviamente, a saga do Ciclo da Herança, eu volto contar pra vocês o que eu achei, se tem semelhanças ou não. Mas, de qualquer maneira, o universo aqui no Ciclo da Herança, o sistema de dragões, o sistema de magia, de fato, é muito bem construído, é muito bom. A única coisa que eu acho, assim, que o autor, ele
às vezes ele não consegue se expressar de uma maneira que seja tão fluida assim. Mas esse aqui eu achei ainda melhor do que o primeiro livro, e eu terminei ele querendo já ler o terceiro, eu só realmente fiz aquela pausa. Esse aqui, finalmente, a gente tem um plot ali muito bom, entendeu? Eu já tinha tomado spoiler, porque eu sou curiosa e eu fui procurar fanart e aí eu vi spoiler. Mas ainda assim, compensou muito, gente. Então, assim, é um livro que eu recomendo, é uma saga que eu acho que vale a pena ler. Outro livro de fantasia que eu li esse mês, e na verdade é uma fantasia histórica, foi Charles Maxwell e o Mistério da Chapeuzinho Vermelho. Eu li esse livro no Kindle, gente. Eu acho que eu comprei ele gratuito, se eu não me engano. Acho que sim. E, gente, o que foi esse livro? Ele é um conto nacional, tem mais ou menos umas 130 páginas, então não é muito longo. Ele é absurdo de tão bom. Gente, eu fiquei assim, chocada com quão incrível é esse livro. Eu nunca tinha lido nada parecido com ele, apesar dele ser uma releitura, e eu ter lido, inclusive, ano passado, várias releituras de contos de fadas. Esse aqui é algo assim que eu fiquei... de verdade, eu acho que é essa frase. Eu nunca li nada como esse livro. Ele é maravilhoso, gente. Ele é impecável. Nessa história, a gente vai acompanhar o Charles e uma freira. Sim, gente. Perfeito, maravilhoso. Inclusive, olha só. Olha a capa. Olha a freira ali, a nossa irmãzinha, gente. Ela segurando uma arma. Vocês já vão entender. Enfim, o Charles, ele é meio que um detetive barra médico barra estudioso ali dessa cidadezinha, desse vilarejo. E essa nossa irmã, ela foi recomendada então para ir trabalhar na igreja desse lugar. É uma cidade pequena e, inclusive, ela tem todos os personagens de contos de fadas. Eles vivem junto com as pessoas comuns, assim. Eles trabalham, eles vivem socialmente ali, tipo, normal. Então, os contos de fadas, eles estão nesse vilarejo junto com as outras pessoas. Por exemplo, o Gato de Botas é o chefe ali da polícia desse vilarejo. Então, é muito legal ver como que a construção do universo dos contos de fadas, junto com, né, os humanos, porque é uma parte mais histórica, é muito legal. Eu digo uma parte mais histórica porque esse livro ele se passa durante a Segunda Guerra Mundial e a gente vê muito isso sobre a questão da luta dos judeus contra os nazistas. Então é muito legal como que o autor conseguiu encaixar a parte mais histórica, de fato, da vida real com a fantasia dos contos de fadas. Quando a Chapeuzinho Vermelho desaparece no funeral da sua mãe, que foi morta, o Charles e a freira eles vão partir numa busca desesperada para encontrar ela antes que mais uma tragédia aconteça. Só que quando eles começam a investigar, eles vão acabar se colocando em risco. E aí, gente, muitos plots, muitas reviravoltas, muitas coisas vão acontecer. Ele é uma fantasia mais sombria, eu confesso que eu peguei ele pra ler e eu achei que não fosse ser assim, porque ele tem várias ilustrações, inclusive ao longo do livro. Eu queria muito uma edição física dessa história, porque, sério, se o e-book já é tão bonito assim, imagina a edição física. Mas eu achei que realmente fosse ser uma coisa assim mais levinha, mais bobinha e tudo mais, sabe? E aí eu comecei a ler, comecei a me aprofundar na história e, gente, é uma história bem sombria. Em vários momentos, assim, ele é bem pesado, e, enfim, ele descreve as mortes, tudo que tá acontecendo. Claro que ele trata de um tema extremamente também pesadíssimo, né, gente? Que foi a Segunda Guerra Mundial e essa perseguição dos judeus. Então, ele tem uma história e um plano de fundo bem sombrio mesmo, bem dark, ao mesmo tempo que o Charles e a freira, eles são, né, eles têm meio que um alívio cômico, então o Charles ele é aquele detetive padrão, engraçadinho, que faz piadas e tudo mais, e aí a gente tem aquele foco da nossa freira, nossa irmã, que é mais centrada ali e que quer de fato descobrir aquele mistério. Mas de qualquer maneira, eu amei, gente, meu Deus, compensou muito, foi uma surpresa muito boa, foi um e-book, um conto que... Gente, eu não esperava que eu fosse gostar tanto e eu acho que acabou virando um dos meus favoritos. É muito bem escrito, tem uma história maravilhosa, muito interessante e é algo que eu não tinha visto ainda nas minhas leituras. Outro livro que me surpreendeu muito positivamente foi Como Sobreviver à Realeza. Esse livro estava encalhado na minha estante já fazia mais ou menos 1 ano e meio, gente, eu estava enrolando muito para ler ele. Só que em fevereiro eu tinha a meta de ler um livro de capa rosa e aí eu escolhi esse aqui, né, gente, falei é agora ou nunca. Inclusive, com ele, eu também já bati uma outra meta de 2024, que era ler um livro em um dia. E assim, eu dei 5 estrelinhas pra ele, porque eu amei a história, eu amei a narrativa, e assim,
é um livro que eu vou provavelmente me lembrar sempre, entendeu? Não virou um favorito. Mas ainda assim eu me diverti muito lendo o livro, eu dei boas risadas. E ele é uma história, assim, bem divertida, ao mesmo tempo que é algo meio clichêzão, assim, sabe? Ali nos anos 2000 a gente teve muito isso de realeza atual, comédias românticas com realeza e tudo mais. E aí esse livro pega um pouco disso, né? A nossa protagonista vai se casar com o príncipe herdeiro da Escócia. E aí a nossa protagonista, que é a Daisy, junto com a sua família, vão ter que ir até a Escócia, né, para toda aquela preparação de a irmã dela se tornar da monarquia, do noivado, do casamento e tudo mais. No meio disso tudo, a Daisy vai acabar se envolvendo em algumas polêmicas e algumas fofocas envolvendo a realeza, o outro príncipe, a outra princesa e alguns outros amigos ali e tudo mais. E aí meio que vai ter toda aquela situação, né, bem clichê dos anos 2000, dos seguranças e de ter aquele controle da mídia e tudo mais, sabe? Então assim, ele é um livro divertido, foi muito bom de ler, o casal é muito fofo, gente, o desenvolvimento deles é bem legal. É um slow burn, demora pra acontecer, mas eu gostei muito. Mas assim, ele é um livro adolescente, é um livro que foi divertido no momento, mas eu acho que eu não vou lembrar muito mais pra frente. Ainda assim, eu achei que valeu bem a pena a leitura, ele é bem assim, fofinho, é gostosinho de ler, é uma leitura fluida, sabe? Eu consegui ler super rapidinho, ele tem acho que 320 páginas, então compensou muito, sabe? Quando as estrelas caem, gente, virou simplesmente um dos favoritos. 5 estrelas, mais 1 bilhão de coraçãozinhos. Eu amei, eu amei, eu amei esse livro. Ele é maravilhoso, sério, do começo ao fim. Eu chorei, eu dei risada, eu me emocionei, eu torci pelo casal. Meu Deus, foi um turbilhão de emoções essa história. Ele é um livro nacional de fantasia e é uma releitura, gente, do conto do Peter Pan. Acompanhar aqui, olha o Peter, né? E a Tinkerbell, no caso não é Tinkerbell o nome dela, né? E nem Peter, mas é basicamente isso, é uma releitura, né? Um romance entre os dois. Gente, esse livro é uma história envolvente, sabe? Ele é fofo ao mesmo tempo que ele tem vários momentos mais sombrios, assim, então, né, ao mesmo tempo que a Tipper, ela é uma fada dos sonhos, a gente tem a questão dos pesadelos e como que eles podem levar as pessoas à morte, então tem todo esse rolê ali, né, por trás disso que vai acontecer. A gente tem o romance, a gente tem a amizade linda que vai surgir entre a Tipper e a Wendy, então gente, eu amei esse livro. Eu fiz algumas marcações dele porque de verdade é maravilhoso, sabe? Ele é emocionante. O final, gente, eu chorei. Eu chorei, chegou nas últimas páginas e eu fiquei, não é possível isso? E aí foi possível e eu fiquei em lágrimas, em prantos, entendeu? Foi muito emocionante o final desse livro. Ao mesmo tempo que no meio do livro eu dava risada, porque, tipo, o Pietro, ele é um galanteador, sabe? Ele é, tipo, ele ficava seduzindo, jogando cantadinhas e flertezinhos pra Tipper, e é muito legal ver isso, porque ela deixa de ser uma fada, né, que nem era vista, literalmente, pra se tornar uma menina, né, uma mulher ali, e aí ela já tá apaixonada por ele, mas ele não lembra dela, mas ao mesmo tempo ele vai se interessar e vai jogando charme pra ela, então é muito legal ver a dinâmica desse casal. Eu amei, se tornou um dos meus favoritos, gente, eu quero levar pra vida esse livro, e óbvio, essa edição é maravilhosa, gente, é muito, muito, muito bonita mesmo. Então, se você quer uma dica de uma fantasia, que é uma releitura de contos de fadas, que é um livro nacional que tem romance e que vai te fazer rir e chorar, Quando as Estrelas Caem, é a escolha pra você. E a minha última leitura do mês, gente, eu recebi essa trilogia da autora, né, que é a Jéssica Macedo. Ela me enviou os 3 livros. Eu li o segundo e o terceiro agora em março, já virou um mês, né, no caso, quando eu tô gravando esse vídeo. Mas o primeiro eu li em fevereiro e vou comentar pra vocês, gente. O primeiro livro se chama Sacrificada, é o primeiro da trilogia do Império do Caos. Realmente, muito obrigada, autora, muito obrigada, Jéssica, por ter me mandado. Eu amei os seus mimos e tudo, sabe? As edições dos seus livros são maravilhosos, eu amei ver eles físicos, assim. Então, muito, muito, muito obrigada mesmo, tá, gente? Inclusive, me sigam nas redes sociais, lá no Instagram, no TikTok, que eu vou fazer mais conteúdo sobre esses livros, né? Porque, enfim, é um livro nacional, ela me mandou e tudo, então tô sempre publicando, na verdade, todas as minhas leituras e dicas de livros por lá, então me sigam. Mas esse aqui especificamente, gente, agradeço imensamente a autora por ter me mandado. Essa edição aqui, inclusive, é capa dura, tá, gente? Muito bonito. E assim, como que eu posso descrever este livro? Você já assistiu Avatar, o Último Mestre do Ar? Você já assistiu? Que tem o Zuko, que é, né, o príncipe da Nação do Fogo. E aí a gente tem a Katara, que é ali da tribo da água.
Esse livro é basicamente isso, porque nós vamos acompanhar a Mari, que é a princesa renegada de Andria. Ela é renegada porque toda a família real tem poderes da água, né? Afinal, ela nasceu na Nação da Água. Mas a Mari nunca teve nenhum poder. Ela nunca apresentou nada, nenhum resquício de que ela pudesse controlar a água, e por isso a sua avó, que é a rainha, sempre a renegou, sempre manteve ela escondida, tratando como se ela fosse a escória da sociedade. No meio disso tudo, o imperador da Nação do Fogo resolveu que agora ele quer dominar o mundo e ele vai querer invadir as outras nações. Pra tentar acalmar o cara lá, né, tipo assim, ó, vamos fazer um tratado de paz e tudo mais, a rainha da Nação da Água, de Andria, né, como uma pessoa muito boa, que ela é, assim, uma pessoa maravilhosa, que escondia a neta, porque a neta não tinha poderes, enfim, né, nossa, uma pessoa maravilhosa. Ela vai resolver mandar a Mari como uma espécie de presente pro imperador, né, ali da Nação do Fogo, pra ver se ele aceita e tal, e resolve fazer um tratado de paz e parar com aquela guerra e não invadir a Nação da Água. Até que ela chega na Nação do Fogo, mas o imperador não mata ela. Na verdade, ele vai deixar ela como uma peça pra usar no seu jogo de dominação. Eu dei nota 4 pra esse livro porque principalmente, o meu grande ponto é que eu queria que ele fosse maior, gente. Os 3 livros da trilogia são bem curtinhos, e eu acho que se eles fossem mais longos, o universo poderia ser melhor explorado. O universo é muito legal, eu amo essa coisa de elementos, sabe? Da terra, do ar, fogo e água. Eu acho que isso é algo que nas fantasias dá pra trabalhar muito bem, porque, enfim, né, a gente é a base do nosso mundo em si, né? Que são os 4 elementos, e aí na fantasia fica ainda mais legal de você acompanhar. Então, eu acho que o livro poderia ser maior, eu com certeza iria ler e iria amar se ele fosse mais longo, porque eu acho que tinha muito potencial para explorar mais o universo. Tem uma situação nesse livro que acontece que o imperador, ele obviamente ele é o vilão, né, gente? Então ele é o vilão da história, e aí ele tem um harém de mulheres. E, gente, isso pra mim não rolou. Eu achei isso aí terrível, eu não gostei, entendeu? Sim, de verdade. Eu sei que ele é o vilão, eu sei, mas assim, tipo, sabe, não precisava ter, sabe, tipo, eu achei desconfortável de ler, na verdade, essa questão dele ter um harém e tudo mais. Então, assim, pra mim isso não rolou, me fez eu não gostar dele, porque assim, gente, né, sei lá, assassinato, essas outras coisas, vai lá, né, a gente releva, é um vilão. Mas aí esse negócio do harém pra mim não me desceu muito, então eu não consegui sentir uma conexão com esse personagem. Isso pra vocês que se você leu apenas o primeiro livro e achou a Mari um pouco assim, meio lerda, né? Ela é uma jovem, então assim, ela tem 20 anos, se eu não me engano, mas tudo bem. Gente, dá uma chance, a evolução da Mari é uma das melhores que eu já li ao longo da trilogia, meu Deus, vale muito a pena, irei comentar mais depois. Mas de verdade, eu gostei da história, achei que o universo é um universo muito criativo, porém, como eu falei, se fosse maior poderia ter sido melhor explorado, por isso eu não dou 5 estrelas. E eu gostaria de ter sentido uma conexão maior pelo protagonista masculino da história, que é o Arden, mas essa questão do harém ali, tipo, pra mim não me desceu, então eu infelizmente não gostei muito dele. Acabei não shippando tanto o casal, mas ainda assim a Mari é uma personagem muito legal de acompanhar, toda a evolução dela ali é realmente maravilhoso. E como eu falei, o universo tem muito potencial. Então, gente, eu gostei. Poderia ser maior. E esse foi o vídeo de hoje, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Conseguiram pegar algumas recomendações aí das minhas leituras? Como eu falei, eu tô mega orgulhosa, porque 8 livros em um mês, pra mim, pelo menos, é bastante coisa, entendeu? Então, eu fiquei muito feliz. Algumas leituras eu não gostei tanto, outras eu amei, viraram favoritas. Mas, assim, de uma maneira geral, foram todas leituras muito bem aproveitadas. Então, aí, todos os que eu citei aqui, gente, compensam a sua leitura e a sua própria experiência. Então é isso, gente. Deixa o like, se inscreve aqui se você ainda não é inscrito, compartilha muito esse vídeo com os amigos, comenta aqui embaixo se você já leu algum desses livros e o que você achou deles, que eu quero saber, tá, gente? Então é isso, até o próximo vídeo, tchau!